Nelson Almeida. Fala, Conceição. Grande Nelson Almeida. Nelson Almeida, deixa eu só falar uma coisa para você. Porque eu sempre quis tirar uma dúvida com você e não sei se isso é segredo seu, o que acontece, mas eu acho que se você puder esclarecer, beleza. Se você fala, não vou falar isso aí não diz respeito, eu vou ficar quieto. Vou respeitar. Mas já que a gente está nessa conversa, e estamos iniciando essa conversa, eu quero ver se você consegue responder a essa pergunta que eu tenho para te fazer já faz muitos anos. Que água que vocês beberam lá naquela região do Vale do Paraibano? Que fonte é essa que vocês beberam, mas que ninguém revela o local exato? Porque eu sempre fiquei intrigado, Nelson, que alguma fonte lá deve existir, porque é impressionante a quantidade de bons repórteres fotográficos que beberam daquela fonte. Verdade. Estou falando com você, me vem na cabeça Gilberto Marques, Sérgio Castro, Lacais. Nossa, Marcelo. Mas assim, a quantidade de fotógrafos é impressionante, o Nelson. Cara, é incrível. Mas sabe o que eu acho? Não todo mundo, mas uma grande parte dessas pessoas, a fonte em que beberam se chama Clodomir Bezerra. Clodomir Bezerra foi um editor do Vale Paraibano que eu tive a sorte de cruzar no meu caminho. Esse cara, ele era das antigas, ele infelizmente já faleceu. Ele começou no Cruzeiro, ele trabalhou na Realidade, no Cruzeiro, e ele foi da primeira equipe da Veja, lá em 1967. Ele era fotógrafo da Veja em Recife. Ele é de lá, ele é pernambucano. E com o tempo ele trabalhou muitos anos, e depois ele veio para São Paulo, inclusive foi editor da Veja em São Paulo, e aí acabou saindo do mercado e saindo de São Paulo e foi parar no Vale Paraibano. Então, foi lá... essa é a fonte mágica. Esse cara foi o que para mim, eu acredito que para o Giba, para o Marcelo, o Sérgio Castro é uma exceção nessa história, que ele não passou pelo Vale Paraibano. Mas tantos outros fotógrafos daquela época, ele foi assim o mestre, como a gente diz, né? O cara que ensinou e ele tinha uma generosidade assim em passar a experiência dele. E isso, quem soube aproveitar foi um privilegiado, sabe? Porque ele era muito, muito bom, muito carismático, conhecia muito de fotografia. E eu tinha uma admiração por ele, e eu sempre gosto de falar o nome dele, porque se não fosse por ele, eu não estava nessa profissão. Caramba! Olha só. Então, a fonte se chama Clodomir Bezerra. Então não é mais segredo, então. Não, nunca foi. Ô, Nelsinho, eu estou muito feliz de estar falando com você, porque faz muito tempo que a gente não se vê. Cara, faz anos que a gente não se vê. Faz muitos anos. E o mais impressionante de tudo é que você continua a mesma coisa, você não mudou nada. Você não envelheceu, né? Esse segredo eu não posso falar, esse segredo eu não posso falar. Ô, Nelson, que legal falar com você. Esses dias aí nós estávamos se falando pelo Zap, né? Você, pô, Conção, eu acho muito legal, tal, mas agora estou no Amapá, estou no Pará, não sei o quê, papapá. Não, mas a gente quando voltar mais tranquilo, tal. Mas a gente sabe que essa vida nossa de repórter fotográfico, ela não é uma vida tranquila, né? Porque você vai lá no meio dos índios, você vai enfrentar o Covid, você vai não sei o quê, ainda quando chega em casa tem que lavar a louça, tem que cuidar do cachorro. Exatamente. É isso mesmo. Cuidar das meninas, aquelas coisas todas, né?
Ô, Nelson, que legal, viu? Pô, bacana aqui, estou feliz de falar com você. E eu não tinha como deixar de falar, porque eu fiquei muito curioso e fiquei muito emocionado com essa foto que está aqui atrás, que você Aham. ganhou o prêmio, né? Que depois você vai falar sobre isso. Uhum. Meu, ela é impressionante. Ela é impressionante e pelo que eu vi na descrição, né? Ela é muito significativa. Depois eu gostaria que você entrasse nisso. Mas, Uhum. Nelson, essa nossa conversa aqui, ela faz parte de uma ideia de rever os colegas, as pessoas que me inspiraram, as pessoas que cruzaram com o meu caminho, que se Uhum. degladiaram comigo entre numa pauta e outra, tal. E você sempre foi um cara que estava ali em alguns momentos presente nesses embates pela melhor foto, né? Então, Sim, assim, sim. eu quero te agradecer por nós estarmos aqui conversando, você ter me esclarecido sobre essa tal fonte aí que vocês beberam, que fez de vocês se tornarem grandes repórteres fotográficos, que conquistaram os grandes jornais, e você num estágio de estar trabalhando com uma agência internacional, né? Que é uma É, grande experiência, sem dúvida nenhuma. O pessoal lá do Vale do Paraibano deve ter muito orgulho, né, meu senhor? E a verdade. gente nunca teve a oportunidade de falar sobre isso, tá vendo? Eu não sabia a origem da sua fonte, agora você já contou. Uhum. Mas, assim, como você chegou a tal fonte? Como você foi beber nessa água? Né? O que te levou a ter essa sede, né? É isso a gente nunca soube, né, meu senhor? É. O Conceição é engraçado, né? Porque eu, assim como eu tenho ouvido as histórias das pessoas com quem você tem conversado aí nesse seu projeto, e muitos falam que a coisa sempre aconteceu por acaso, né? E comigo não foi diferente também. Eu não planejei absolutamente nada na minha carreira. Mas sim, eu desde jovem, esses 14 anos, eu comecei a gostar de fotografia. E foi de uma forma bem curiosa, na verdade. Eu acho que é legal contar isso, porque são coisas que são colocadas na sua vida e de repente, transformam ela, né? Eu não sei se você lembra, se nós somos contemporâneos, você lembra do Círculo do Livro? Sim. Né? O Círculo do Livro era uma... Você comprava livros pelo correio, né? Recebia o catálogo, escolhia os livros que você queria e comprava pelo correio. E lá em casa, muitos filhos, tal, e aí meus pais tinham isso daí. O Círculo do Livro a gente E recebia e comprava. só um parênteses. Nesse círculo Ah, do livro, eu encomendei o Admirável Mundo Novo. aí, tá vendo? Não, essa, o pessoal mais novo não vai nem entender o que é isso, porque é uma era pré-internet, né? Era uma era analógica. Então você recebia aquele catálogo e escolhia um livro que fosse do seu agrado ali e encomendava e vinha pelo correio. E sabe que uma vez chegou um livro em casa, chegou um pacote do correio meio grande, geralmente os livros são aquele tamanho normal, né, standard, assim, chegou um livro grande, quadrado, e eu era garoto, tinha uns 14 anos, aí eu abri e lá estava escrito assim, livro, técnicas de fotografia, não sei o que, um livro bonito, sabe, bem feito, de capa dura. Aí eu comecei a folhear aquele livro, comecei a, pô, que legal isso, cara, bacana, né? Comecei a olhar. E aí depois meu pai chegou em casa e falei, nossa, pai, legal esse livro que você comprou, tal. Ele olhou e falou assim, que livro? Eu falei, esse aqui. Ele falou, não, mas eu não comprei esse livro. Aí eu falei, ah, não, mas chegou, eu abri. Ele falou, não, mas veio errado, esse livro eu não encomendei esse livro. Eu falei, pô, mas eu gostei do livro, deixa eu ficar com ele aí. Ele falou, não, então fica. E eu comecei, cara, acredita? Comecei a ler, Caramba! grossura, assim, eu comecei a ler, aí tinha técnicas de fotografar, tinha aquela coisa de profundidade de campo, de abertura, tinha inclusive de revelação e tudo mais. Eu comecei a ler, pô, gostei, cara, e comecei a me interessar por fotografia. E aí eu passou um tempo, não sei se foi naquele mesmo ano ou foi mais para frente, eu acabei, meu pai me deu uma câmera fotográfica. E aí eu virei o fotógrafo da turma, né? Aquela coisa. Ia acampar,
Eu até lamento isso, porque hoje eu vejo as fotos, eu tenho, não muitas, né? Porque você sabe que antigamente a gente era caro, né? Para revelar, para comprar o filme, aquela coisa toda. Mas as fotos que eu tenho, eu apareço em pouquíssimas, porque eu era o fotógrafo da turma, né? Que legal. Então, eu ia acampar, eu fotografava, eu saía por aí, fotografava. E eu sempre gostei e fui fazendo isso, por hobby, né? Mas era uma maquininha, uma maquininha. Você lembra a máquina qual que era? Não, eu lembro. Não, eu comecei, na verdade, com uma câmera que meu pai tinha, que ele usou muitos anos, até antes de eu nascer, que era no estilo Rolleiflex, mas chamava Ricoflex, aquela, Hum, né? é que A ficava famosa. assim. E aí, eu, na verdade, a primeira vez que eu usei foi com essa daí. Mas depois eu tinha aquelas descartáveis, né, que a gente comprava e fazia foto, dava a revelar a câmera toda, lembra disso, né? Mas aí a primeira câmera que eu ganhei realmente, assim, uma câmera semi-profissional, foi uma Yashica FXD, uma Nossa. Yashica bacaninha. Ela tinha um zoom, que não era grande coisa, mas resolvia. E ali você tinha aquela opção de fazer a regulagem, né, de abertura e diafragma. Foi aí que eu realmente comecei a pegar gosto, né? E, bom, aí o tempo passou, eu tinha feito colégio técnico, na época do colegial, colégio técnico agrícola. Foi onde eu conheci meu irmãozinho Gilberto Marques, que também, que a gente chama assim, quem faz colégio agrícola é o agricolino, né? Então, eu e o Giba fomos agricolinos, né? E aí eu queria trabalhar com isso, eu queria fazer agronomia ou alguma coisa parecida e trabalhar nessa área. E só que aí por alguns motivos assim, eu não fiz agronomia e acabei fazendo biologia. E durante a faculdade, eu falei, porra, eu vou fazer um curso de fotografia, que é uma coisa que eu gosto, né? Vou aproveitar fazer. Vim fazer em São Paulo, aqui na Pan-Americana. Comecei a fazer o curso PB, que era o primeiro ano, era PB. E aí estava com 2, 3 meses de curso. Um dia, estava lá em Caçapava, tinha um colega meu que era jornalista já, formado. Tinha trabalhado no Vale Paraibano, que é o jornal local lá, de São José dos Campos, e estava trabalhando em Campinas. Aí encontrei com ele à noite, assim, aí falando, pô, tô fazendo um curso de fotografia. Ele falou, pô, você gosta de fotografia, cara? Eu falei, gosto. Ah, eu tô fotografando, assim, né, do hobby e tal. Cara, vai no jornal lá em São José, no Vale Paraibano. Eu lembro como se fosse hoje. Ele pegou um guardanapo desses de lanchonete, assim, e escreveu assim, ó, o nome dele é Clodomir Bezerra. Procura ele, que ele é o chefe da fotografia. Fala com ele. Aí eu peguei e falei, pô, será, né? Aí tá, passou uns dias, tal, eu morava em Caçapava, que é ao lado de São José dos Campos. Um dia eu fui para São José. Você sabe uma coisa? Eu vou lá. Fui de ônibus, o jornal era perto da rodoviária lá. Aí eu peguei e fui no jornal. Cheguei lá na portaria, o cara falou, o que você quer? Eu falei, eu queria falar com o Clodomir. Ele falou assim, não, o Clodomir só entra de tarde. Aí eu falei, mas você quer fazer o quê? Uma ficha, né? Lembra de fazer ficha, né? Aí eu falei, quero. Então vai pro RH. Mandou eu pro RH. Aí eu entrei lá, tal, daí a moça falou, você quer para que área? Eu falei, não, eu queria ser fotógrafo. Aí ela falou assim, olhou lá e falou assim, não, para fotógrafo não tem vaga, mas olha, tem uma vaga aqui de laboratorista. Daí eu falei, pô, legal. Daí você não quer vir de tarde falar com o editor? Ele entra 2 horas, sei lá. Não sei o quê. Eu falei, então acho que eu vou. Tá bom, pode botar aí que eu vou fazer essa ficha aí. E aí fiquei lá em São José enrolando e esperei dar o horário. Quando foi 2 e pouco, tal, voltei lá. Aí o Clodomir já estava, né? Me recebeu. Daí eu falei, vim aqui, vi que tem uma vaga de laboratorista, tal, tô querendo ser fotógrafo, tal. Daí ele falou, legal, e qual que é a sua experiência? Eu falei assim, eu não tenho experiência, né? Eu fotografo por hobby e estou fazendo um curso de fotografia na Pan-Americana. Ele, você nunca revelou filme, nada? Eu falei assim, não, eu já revelei uma vez lá, porque a gente está começando a mexer com laboratório lá, no curso. E, bom, mas eu tenho vontade de aprender. Ele falou assim, mas rapaz, você nunca trabalhou em jornal? Eu falei, não. Você não tem experiência de laboratório? Eu falei, não.
você não sabe nada? Eu falei, não. Ele falou assim, pô, mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim aqui porque eu quero aprender, né? Aí ele falou assim, pô, então vamos fazer o seguinte, eu gostei de você, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 15 dias aqui para você aprender o trabalho, beleza? Se você aprender, você fica. Se não aprender, você sai. Eu falei, não, tá bom. E aí, quem começou a me ensinar no laboratório, você vai saber quem é. Aí eu entrei, beleza, comecei. Primeiro dia, quem começou a me passar o trabalho, como era o funcionamento do laboratório? Nosso querido Newton Cardim. Lembra dele? E aí, Newton Cardim começou a me ensinar, porque ele estava saindo do laboratório para virar fotógrafo. Então, ele estava louco para passar o trabalho logo para o outro, para o próximo, né? Para ele poder ficar só na rua. E aí eu fui aprendendo. Imagina, em 15 dias eu já estava sabendo fazer o trabalho, né? Cara. E aí fiquei e adorei, cara. Olha, aquilo foi para mim assim, não pagava mal, cara. Eu falo que naquela época era como se fosse uma ajuda de custo que a gente recebia, mas eu tinha um prazer de fazer aquilo, eu adorava, eu não via a hora. Eu estava com a faculdade e trabalhando ali, eu estava no último ano de faculdade, fazendo biologia e tocando jornal. E aí eu já não queria nem saber de faculdade mais, eu estava ligado era naquilo, sabe? Parece que, como se diz, entrou na veia, né? Aí eu comecei a trabalhar no laboratório e tal, não sei o quê. Mas fiquei 6 meses no laboratório. Aí logo alguém saiu e precisou passar de um fotógrafo e era uma coisa natural, né? Isso era uma coisa natural antigamente, né? O cara entrava no laboratório, aprendia, quando surgia uma vaga na fotografia, ele ocupava aquela vaga de fotógrafo. Ele era promovido para fotógrafo. E foi o que aconteceu comigo. 6 meses depois eu virei fotógrafo. E aí, cara, puta, foi demais. E o Clodomir, assim, eu sei que a gente tinha uma amizade muito grande, sabe? Ele me ensinou muita coisa. Me ensinou muita coisa. E eu lembro de sentar na mesa junto com ele ali e ele contar as histórias dele de antigamente e tal, não sei o quê. Eu viajava naquilo, né? E aí virei fotógrafo. Caramba, velho. Não, senhor, agora você falando, tem duas coisas aí que eu acho assim fantástico, né? Que é assim, a relação dos recursos humanos, do departamento pessoal da empresa, e essa liberdade de você chegar no editor e conversar com ele, ter esse papo assim franco e tal. Eu acho que isso daí mostra uma característica que era da época, que fez com que muitos outros fotógrafos, que talvez não tivessem outras oportunidades nos dias de hoje, tivessem acesso, né? E tivessem um contato. Porque eu acho que é fundamental essa abertura que as empresas acabam não fazendo isso hoje, né, Nelson? Verdade, Conceição. Eu lembro que nessa época, lá em São José, em vários lugares aconteceu isso, né? Eu lembro que no Estadão, no início dos anos 90, também teve uma reformulação grande, né? Dos fotógrafos mais antigos sendo substituídos por jovens fotógrafos e tal. Isso aconteceu lá no Vale. Na verdade, antes de eu entrar, já estava acontecendo. Eram aqueles fotógrafos antigos e que, quando o Clodomir chegou, ele implementou essa ideia de, não, vamos aproveitar e formar novos fotógrafos. Então, isso ainda ajudou mais ainda, porque existia essa liberdade, vamos dizer assim, era tudo menos formal, né? Você tinha um acesso a essas pessoas mais fácil, e isso foi feita essa reformulação. Eu dei muita sorte de entrar nessa época, porque eu tive essa oportunidade nesse momento de reformulação. Foi muito bom. E eu lembro que depois disso, eu já estava como fotógrafo, o Clodomir resolveu fazer um curso de fotografia, porque a gente estava precisando de mais fotógrafos. E aí ele fez uma seleção grande, e aí nessa seleção entrou o Gilberto Marques, entrou ele não é conhecido em São Paulo, mas é um excelente fotógrafo, Mário Lúcio Sapucaí, entrou o Enio Machado, que também ficou pelo Vale. Então, assim, vários fotógrafos foram formados com essa mentalidade, sabe, de renovação.
E pessoas que estão até hoje. Sebastião Martins, imagina, o Tião Martins, grande amigo meu. Todos estão trabalhando com fotografia até hoje. Sabe? Ele criou um DNA, né? Ele deu um DNA ali para a equipe, né? E outra, Conceição, você sabe, o cara antigamente que queria trabalhar com fotojornalismo, ele não tinha onde publicar, era só jornal e revista, não é verdade? Então, não é hoje que, azar, eu vou montar aí, vou abrir um Instagram e vou começar a botar minhas coisas, vou fazer, sei lá, um blog, ou... Você tem como divulgar hoje o seu trabalho, né? Não dependendo de um da mídia, jornal, né? Da mídia, exatamente. Naquela época, não. Se você queria trabalhar com fotojornalismo e publicar, você tinha que estar ligado a alguma empresa. Sim. Não tinha outra opção, né? Então, essa porta de entrada, para mim, foi sensacional, foi muito boa. E aí, de pegar lá, na época, um fotógrafo que está nativo até hoje, que é um cara excepcional, que é o Ademir Brito. Um baita fotógrafo. Esse cara, eu já falei isso para ele, Ademir, você tinha que ter ido para São Paulo, porque o Ademir, se viesse para cá, ele teria arrebentado. Ele é muito bom fotógrafo. Sabe? E uma coisa que eu tive, Conceição, foi isso. Eu comecei a trabalhar lá, e aí, nas minhas primeiras férias, eu já vim para São Paulo mostrar meu portfólio. Sabe por quê? Porque, não que eu quisesse vir morar em São Paulo, porque eu digo para você, eu sou do interior e eu não gosto de morar em São Paulo até hoje. Já faz quase 30 anos que eu estou aqui. Mas pela oportunidade de trabalho. Porque a gente sabe que sempre foi assim, né? São Paulo, Rio e Brasília. Os grandes centros para a gente trabalhar. Né? E aí eu falei, se eu vou encarar essa produção, eu tenho que ir para São Paulo. E eu acompanhando os jornais e vendo os caras produzindo, vendo as pautas, grandes pautas que aconteciam, eram sempre nos grandes centros. Né? Eu falei, não, eu quero ir para lá. E aí eu lembro que nas primeiras férias que eu tirei, o Clodomir, que era muito amigo do Hamilton Vieira, que você deve lembrar do Hamilton Vieira, que foi editor da Globo Rural há muitos anos, ele falou assim, vai lá então, você quer ir lá mostrar portfólio? Vai lá com o Hamilton, eu vou ligar para ele, se ele vai te receber lá na Globo Rural. Falei, tudo a ver se eu conseguisse trabalhar para a Globo Rural, porque eu sou técnico agropecuário, biólogo, trabalhar na Globo Rural é assim demais, né? Como é que chama? Os caras que trabalham com agro? É agriculino. Agricolino. Eu sou agricolino, tem tudo a ver comigo. Tudo a ver comigo. Aí eu fui, o Hamilton me recebeu, muito legal, me deu uma pauta, sabe? Falei assim, vai lá, volta lá para sua terra, faz isso daí para mim. E me manda pelo correio os filmes. Naquela época era assim, né? Manda pelo correio, manda pelo malote do ônibus, né? Aquelas coisas. E eu fiz, mandei para ele, tal, publicou. Eu fiquei super orgulhoso quando saiu na foto na revista. Mas ficou por isso também, né? Eu era muito cru, né? Não tinha condições de encarar uma coisa dessa. Mas, Nelson, tem uma coisa boa aí nessa história toda, que é assim, o mestre, né? No caso, o Bezerra, o mestre sabe que o pupilo, quando tem potencial, ele vai embora. Ele te preparou. Abrir as portas lá na frente, ele sabia, não vou segurar mais esse peão aqui não, Ele tem asas próprias, né? Então, esses caras têm essa sensibilidade. Ele tem a sensibilidade de colocar você na equipe e sabe a hora que você vai embora. E é um orgulho para ele isso. Isso é orgulho para ele. Eu lembro que, assim, anos depois, quando eu estava já no Estadão, e ele acabou voltando para Recife, foi ser editor de fotografia do Diário do Comércio. E eu fui fazer um jogo uma vez lá, foi a última vez que eu tive com ele. E eu fui no jornal, revelei os filmes lá, e ele fez questão que o pessoal me tratasse bem, e revelou, escaneou as fotos para mim lá. E aí acabou, fiquei até o fechamento do jornal, aí a gente saiu, foi tomar cerveja. Ele, assim, a gente tinha uma amizade muito legal. Mas, Nelson, só voltando no tempo aí, Você já tinha saído de lá, ele foi para outro lugar, beleza. Daí você está no Estadão, depois a gente vai voltar no Estadão. Mas, assim, esse último encontro que você teve com ele, como é que foi? Você entrou no prédio lá, você lembra? Dá esse detalhe aí. Porque é o encontro com o mestre. Como é que foi esse último...
Eu lembro que eu estava indo fazer um jogo em Recife, aí eu liguei para ele e falei, pô, Clodomiro, eu estou indo aí e eu posso levar meus filmes para revelar aí e tal? Ele falou, não, pô, vem para cá e a gente faz tudo aqui para você. Eu falei, beleza, então tá feito. E fui. Pô, é uma hora alegria, né? Fazia já algum tempo que eu não via ele, mas fazia mais, com certeza mais de ano, né? E aí ele todo orgulhoso, eu falei, pô, você foi pro Estadão, eu muito contente e tal, não sei o quê. E aí a gente saiu para tomar cerveja, ele não bebia, mas eu bebia bem na época. E aí fomos tomar cerveja, ficamos até de madrugada conversando. Assim, é um cara que eu criei uma ligação muito grande, sabe? Isso que você disse é verdade, ele tinha um carinho por todos os fotógrafos, não tô dizendo, né? Então ele tinha assim, ele botava fé que eu ia vingar, vamos dizer assim, né? E então assim a nossa ligação foi muito forte por muito tempo. E eu lembro que depois desse encontro, acho que foi uns 2 anos depois, ele acabou falecendo, sabe? Mas foi um cara importante, muito importante mesmo na minha formação. Sabe que seria interessante um dia, o Nelson, ó, reunir essa turma que trabalhou com ele e vocês lembrarem entre vocês assim, porque esses caras não podem cair no esquecimento, né? São grandes figuras que passaram na vida da gente que precisam ser lembradas com frequência, porque essa nova geração tem que conhecer quem foram essas pessoas, né? Seria muito interessante, né? Eu acho, sabe o que eu acho? Não é. Eu acho que cada geração tem a sua característica. Eu acho que o mundo está sempre evoluindo. Não é uma crítica aos jovens fotógrafos ou aos fotógrafos que não são da nossa geração. A gente não pode querer que as pessoas tenham as mesmas experiências que a gente, né? Cada um tem a sua. Mas o que eu acho assim, essa coisa da globalização, da internet. Eu vejo que os fotógrafos eles se espelham demais em fotógrafos de fora, sabe? Eles não olham na história do fotojornalismo brasileiro. Tem cara muito bom, né, o Conceição? Sabe, parece um pouco aquela coisa do cara, do garoto, que ele não torce mais para o Corinthians, para o Palmeiras, para o São Paulo, para o Flamengo. Ele torce para o Real Madrid, torce para o Chelsea, para o, sei lá, para o Barcelona. Me parece um pouco isso, sabe? Então, assim, os fotógrafos... Os caras falam, olha, você já viu o trabalho de fulano de tal? Eu nem sei quem é esse cara, bicho. Também. Aí, olha, nossa, legal, pô, super trabalho. Não é uma crítica, eu digo assim, eu acho que é importante você olhar, a gente tem essa ferramenta, a gente tem essa possibilidade de ver o que está sendo feito no mundo, é muito bacana. Mas eu acho que falta um pouco de cultura e de conhecimento do nosso fotojornalismo. Que é muito bom, né, cara? O fotojornalista brasileiro é muito bom. Você pegar em todas as gerações, tem caras excelentes, cara. Tá? Então, eu acho isso falta um pouco. Sim. Ô, Nelson, daí quando você está lá no Vale do Paraíba, no Vale Paraibana, daí você tem a oportunidade de ser fotógrafo, daí você começa a dar seus primeiros passos, né? Como fotógrafo. Você lembra da primeira pauta que você saiu do laboratório, virou fotógrafo e foi fazer? Olha, Conceição, eu não lembro da primeira pauta, mas eu lembro da primeira foto minha publicada no jornal. Eu era ainda laboratorista. E sabe aquelas coisas assim, tá todo mundo na rua, você tá no laboratório, aí chegou alguém na redação para ser entrevistado. Sei lá. Aí o cara chega na fotografia e fala assim, olha, tem um fotógrafo para ir lá fazer uma foto do fulano? Aí o cara olha, não tem nenhum fotógrafo. Aí o Clodomiro falou, Nelson, pega aqui a câmera aqui, vai lá e faz uma foto dele. Aí era um cara sentado na cadeira, na mesa, conversando com o repórter, eu fiz um bonequinho dele assim, meia dúzia de fotos, me deu uma ponta, né? Lembra? Dava uma pontinha lá de 10 chapas, era filme rebobinado, né? Aí fiz, eu mesmo revelei, eu ampliei, falei, não, vai entrar foto. Falei, puta, vai entrar foto, cara, que legal. Olha, isso tudo eu tenho guardado, cara. Eu guardo tudo. Tem muita coisa guardada. Aliás, não está nem aqui em casa. A gente tem um sítio aí. Eu deixo lá porque eu tenho muita tranqueira, sabe? Guardo com carinho. Pô, essa foi a minha primeira foto publicada. Agora, a primeira pauta mesmo de sair assim, eu não tô lembrado.
Mas também foram tantas vezes que vieram depois que a gente acaba até se confundindo no espaço e no tempo, né, Luciano? Daí você lá no Vale do Paraibano, tal, fazendo tudo que começa a fazer as fotos e tal, né? Que a gente sabe como é que é a região, as pautas que acabam, de uma certa forma, também sendo, em algum momento, repercutindo na Grande São Paulo também, respinga, né, as notícias, coisa e tal, até que, de repente, você larga, você acha que é o momento de sair e já vai direto para o Estadão? Como é que é essa migração? Porque eu te conheci no Estadão. Eu trabalhava Foi. no Não, Notícias Populares, e daí você estava no Estadão. exatamente. Não foi assim, cara. Eu saí do Vale Paraibano, eu não sei se você lembra que no começo dos anos 90 começou a Folha começou com os jornais regionais. Sim, sim. Era a Folha Campinas, Folha ABC, Folha Ribeirão, Folha Vale. E eu lembro que quando começou a Folha Vale, eu não fui para a primeira equipe, eu era do Vale Paraibano. E era o Serginho Castro, inclusive. O Serginho Castro foi trabalhar lá. E aí, passou um tempo, eu acho que tinha um ano depois que começou esse Folha Vale, eu acabei indo para lá. Só que, como a Folha começou a fazer isso, o Estadão também começou, só que de uma forma diferente. A Folha era um caderno regional, ela tinha um caderno sobre a região. O Estadão começou a fazer embutido não era cotidiano, era cidades, caderno de cidades. Tinha uma página do interior. Não sei se era... Eu acho que eles faziam por região. O que era para a região do Vale do Paraíba tinha uma página para o Vale do Paraíba, uma página para as outras regiões. É tipo um encarte, né? Um encarte ali do... Mas na Folha era um encarte, era um caderno separado. No Estadão não, era junto com o caderno de cidades. Você ia folheando e ali tinha uma parte que era do interior. Eu comecei a fazer para o Estadão aí. Eu comecei a trabalhar, eu já tinha saído do Vale Paraibano, não, eu ainda estava no Vale Paraibano, eu acho, faz tempo. Bom, mas aí eu comecei a fazer freela para eles e logo em seguida um colega, um grande amigo meu, o Júlio Toboni, você deve ter conhecido, não sei. Sim, Júlio Toboni. Trabalhou muitos anos no Estadão, ele virou correspondente do Estadão em São José dos Campos. E aí a gente começou a trabalhar junto. E tinha bastante trabalho, cara. E aí, nessa onda da regionalização, a Veja, que tinha a Vejinha, começou a fazer a Veja Interior. E a região do Vale do Paraíba tem muito assunto, né, Conceição? Ali você tem o litoral norte, você tem a Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão, e tinha muito trabalho. E a gente fez essa dobradinha. Eu e o Júlio Toboni, ele já era funcionário do Estadão, eu como freelancer fazendo para o Estadão, fazendo Vejinha. Aí comecei a fazer Folha Vale também, aí já tinha saído do Vale Paraibano. Então eu ficava trabalhando como freela para todo mundo ali, e fazendo institucional e tocando a minha vida, tava indo bem. Mas sempre com aquela vontade de ir para São Paulo, né? Aí teve até um fato curioso, isso é uma coisa interessante, cara, porque eu lembro que uma vez eu fiz uma matéria para o Estadão, uma matéria que era uma matéria fria, ia sair em determinado dia, não sei quando. Era em Aparecida. E, naquele dia, teve um acidente na Dutra, que era um ônibus com cadetes da AMAN. Cara, um acidente horrível, morreu um monte de gente. E eu fui para esse acidente e fiz as fotos. E foi muito interessante a história, que é o seguinte, no dia seguinte, na edição São Paulo, saiu foto minha na capa da Folha com o acidente. E essa matéria que eu tinha feito fria saiu no mesmo dia na edição São Paulo do Estadão. Nossa. Não é uma coisa bem difícil de acontecer, né? Então, eram duas pautas diferentes, sair no mesmo dia na edição São Paulo do Estadão da Folha. Isso é uma coisa que eu guardo até hoje, assim, foi interessante. E aí, como no primeiro ano meu de trabalho eu já tinha ido tentar emprego em São Paulo, no meu segundo ano de trabalho eu fui para o Estadão. Fui recebido pelo Fenerich, levei meu portfólio, aí já estava um pouco mais experiente. Ele olhou e falou, legal, bacana, só que não tem nada, tal, não sei o quê. Aí, tá, tudo bem, continuei tocando a minha vida, passou uns meses, eu voltei no Estadão. Quem me atendeu foi o Berezovski, Sérgio Berezovski.
Aí também ele olhou, tal, não sei o quê, não sei o quê, e falou assim, meu, vamos ficar com seu contato, você já faz freela com a gente lá em São José, vamos ficar aí em contato, que uma hora pode pintar alguma coisa, não sei o quê, não sei o quê. Beleza. Até que um belo dia, a Lúcia, né? Lúcia Grande Lúcia. Yamauchi. A Lúcia é outra pessoa que eu tenho um carinho imenso, cara. Que mulher incrível aquela. Pô, eu gosto muito da Lúcia, ela me ajudou muito também. Ela me ligou e falou assim, Nelson, é o seguinte... Cara, e era engraçado, porque eu ficava fazendo vale, só esse é um outro detalhe que o pessoal que é mais novo talvez não saiba, mas eu fazia no interior, ali no Vale do Paraíba. E aí, se você tinha uma pauta quente, quer dizer, se você tinha uma pauta fria, o que você fazia? Você punha o filme no malote, pelo ônibus, né? E mandava, ou pelo correio, e mandava para a redação. Uma hora chegava lá. Mas e se você fazia uma pauta que era quente e era do dia? Como é que você mandava essa foto? Não tinha essa de abrir o computador, criar um cartão e mandar pela... né? Eu tinha uma Brasília, eu saía rasgando na Dutra, até São Paulo, chegava no Estadão. Ali em frente, onde é o Carrefour hoje, era um terrenão baldio que o pessoal usava como estacionamento, né? Jogava minha Brasília naquele estacionamento e entrava na redação lá e levava o filme em mãos, assim. Muitas vezes eu fiz isso. Quer dizer, era guerreiro, né, Conceição? Era coisa de guerreiro. E não era fácil, não, cara. E aí, um belo dia, a Lúcia me ligou e falou assim, Nelson, é o seguinte, a gente está com muitos fotógrafos aqui viajando, pessoal de férias. Você não quer vir aqui ficar... era para ficar 15 dias. Aí eu falei assim, pô, legal, claro. Pô, né? Meu sonho era trabalhar no Estadão, cara, imagina. Aí eu peguei e fui, né? Arranjei um jeito para dormir, tem a casa de amigos, sei lá. Aí eu fui, comecei a trabalhar. Feliz da vida, imagina, entrava na redação, né? Aqueles caras que eu conhecia de crédito e vendo eles ali, eu falei, porra, que coisa legal, cara. E eu sempre fui muito tímido, assim, né, cara? Então eu olhava e realmente ficava intimidado de ver aquele bando de fera, assim. Aí, com uma semana que eu estava lá, a Lúcia falou assim, Nelson, tem problema para você ficar um mês? Eu falei, não, imagina, porra. Você ia e voltava todo dia? Não, eu estava ficando. Ah. Eu tinha lugar para ficar. Aí eu falei, pô, 15 dias, de 15 dias para um mês, foi ótimo. Agora ninguém me segura. Hã? Agora ninguém me segura. Agora ninguém me segura. E aí, cara, eu peguei e fiquei trabalhando, puta, qualquer pauta que te dava, você ficava feliz da vida, né? E vamos fazendo, tal, não sei o quê. Cara, o editor era o Fábio Salles. Aí um belo dia, o Fábio chegou e falou assim, Nelson, vem aqui. Aí me levou na sala lá. Ele falou o seguinte, eu tenho uma vaga aqui. Eu não tinha, acho que não tinha completado esse mês, estava longe, inclusive, de completar esse mês. Eu tenho uma vaga aqui e eu queria te oferecer. Cara, na hora eu fiquei... Puta, eu não sabia, sabe? Quando dá aquela... Sonho realizado, né? Eu não acreditava que aquilo. Aí fomos conversando, aí eu lembro direitinho quando fomos falar de salário, ele falou salário, eu falei, puta que... O que eu ia ganhar no Estadão, eu ganhava muito mais lá em São José, com os freelas que eu tinha, porque eu tinha bastante coisa. Mas aí eu pensei, cara, freela acaba, né? Freela não dura para sempre. Freela hoje tá bom, amanhã não tá, né? E sem falar que você não ia ter a oportunidade de viajar como Exato. Você viajaria pelo Estadão ou por qualquer outro jornal, né, senhor? Não, claro. Só que assim, você já tem filho, você já tem essas preocupações, né, de sustentar a sua família, de ganhar um salário razoável e tentar... E a família ficou lá? Então, aí, olha só, ficou lá. Aí eu fiquei... eu falei, vou aceitar, azar. Vou aceitar, porque o freela eu tenho hoje, amanhã não vou ter, e aqui eu posso fazer minha carreira. Tal, não sei o quê. E aí eu fiquei... Aceitei, feliz da vida, e aí sim eu comecei, aí eu ficava viajando. Muita gente faz isso, né? Na verdade não é longe, é uma hora. Hoje está mais trânsito, está demorando mais. Mas naquela época era 1h40. Eu vinha de ônibus fretado,
Muita gente fazia isso no Estadão. O Ari Vicentini vinha de Jundiaí, o Epitácio vinha de Sorocaba, o Itamar vinha de Santos. Então, muita gente fazia essa coisa de viajar, né? E eu fiquei fazendo isso por 2 anos, eu acho. Bom, aí, cara, aí foi só alegria, como se diz, né? Pô, tava trabalhando num grande jornal, num sonho que eu tinha de trabalhar no Estadão. Eu lembro, cara, que a equipe, olha, Conceição, como a gente vai pensando no passado, assim, nas pessoas, nos profissionais. Olha a equipe que tinha, eu entrava de manhã, entrava às 8 da manhã. A equipe que tinha na parte da manhã até às 9 da manhã. Ela entrava, olha só, é incrível, era Itamar Miranda, Edu Garcia, Maurílio Clareto, Epitácio Pessoa e eu. Cara, olha o nível desses caras, bicho. Você entende o que é? Como a gente chegou onde a gente está hoje, cara? Sabe? Você saía pra rua, né, Conceição? Era só fera, né, cara? Não, e fora esses nomes que você deu aí na parte da manhã, você deparava numa pauta com grandes fotógrafos de outros jornais. Você deparava com Jorge Araújo, Luiz Carlos Muralska, daí você encontrava Paulo Pinto do Diário Popular, você encontrava com... só tinha fera ali, não tinha só... Era impressionante. Para a gente dançar numa pauta não precisava nada. Era fora de série. Eu lembro a equipe que tinha o Estadão. Eu falo do Estadão porque foi onde eu trabalhei, mas na Folha também, né? E no Diário também. Sempre pessoal muito bom. Mas era uma equipe maravilhosa, assim. Uns caras muito bons mesmo. E aí você chega e fica né, deslumbrado com aquilo, né? E vai aprendendo de um pouco, aprendendo de outra coisa, né? Você vai... Eu no geral, fui muito bem recebido, assim. Eu acho que eu acabei me dando bem com todo mundo, sabe? Imagina, Luiz Prado, cara. Vidal Cavalcante, Marçal Boto Filho, Lulude. Nossa, é brincadeira, cara. É brincadeira. E foi muito bom, cara. E ali realmente expandiu, né? Aquela coisa do... Por isso que eu acho, cara, que, na verdade, o raciocínio meu estava certo. Eu tinha que ir para um grande centro, porque por melhor que você seja, Conceição, mas trabalhando num lugar no interior ou num lugar menor, você não é exigido e você não expande tudo aquilo que você tem de potencial, na verdade. E no Estadão foi isso. Eu tinha uma sede de aprender, de querer, sabe, eu queria viajar, eu queria fazer futebol. Agora, é óbvio que aí começam os obstáculos, né? Porque não adianta você querer, né? A gente sabe que dentro de uma redação, principalmente naquela época, eu acredito que o Estadão, só em São Paulo, tinha uns 35 fotógrafos naquela época. Então, era muita gente querendo a mesma coisa, né? Então, era... Sabe? Eu sempre gostei de fotografar futebol, eu queria fazer futebol, só que a gente só tinha o Orlando Kisner que fazia futebol, né? Era só isso que tinha. Então era difícil, fora os outros. O Orlando era um cara acima da média, né? Como é até hoje. O Orlando imagina, o Orlando é um cara... Referência, né? Referência. Não, olha, o Orlando, eu acho que o único cara que eu acho que chega perto do Orlando, que eu conheço, e que, para o meu modo de ver, né, óbvio, é o Arizinho Ferreira, que trabalhou no Lance, lá de Campinas. O Ari é um fotógrafo de futebol de mão cheia também. Bom, mas aí eu queria fazer as coisas, e aí eu lembro que tinha... Quem viajava, Conceição, era quem sabia transmitir, né? Lembra disso? Que resolvia problema, né? Exatamente. Cara, mas como é que eu ia aprender a transmitir se eu não tinha acesso na época era a Lifax, né? Você deve lembrar da Lifax. Como é que eu ia ter acesso à Lifax e aprender se ela estava sempre viajando? Essa máquina tinham poucas e tinha muita viagem. E eu lembro acho que tinha umas duas só, né? Acho que tinha umas duas, eu acho. Era poucas, era um equipamento muito caro, né? E precisava de treinamento, você precisava treinar ali, você precisava sentar, o pessoal vir dar uma orientação, você precisava errar ali para treinar, né? Você precisa ter tempo para dominar o isso não é que nem hoje, né, Conceição? Que você abre um computador
E é meio intuitivo, você já vai, já mexe, você já mexe. Sim, Naquela época, essa coisa de eletrônico era pouco comum, não existia essa coisa. A gente não tinha contato com coisas eletrônicas, né? E aí precisava de um treinamento. E eu lembro que às vezes eu estava de plantão, final de semana, e a máquina estava lá, essa Lifax estava lá, eu pegava ela, meu, pô, dela aqui. E ficava ali tentando aprender, cara, porque isso era a questão. Quem sabia, me ensinava. exatamente. Se eu te ensino, é mais um para concorrer para a viagem, né? Sabe, esse raciocínio, né? Ah, Mas tudo bem, fazer. e tem cara também que às vezes não sabe ensinar, né? Porque tem isso também. Às vezes o cara não tem a didática de chegar, ó, faz isso, passo a passo. Eu senti isso também. Às vezes o cara até queria, mas não sabia, não tinha essa didática, né? Você encontrava esses dois Exato. tipos de perfil. É, exatamente. E aí, assim, eu lembro que eu fui aprendendo meio por conta e vendo os outros. Às vezes a gente ia fazer jogo no interior, e aí eu via o cara operando ali, ficava olhando, falava, então é mais ou menos assim e tal, não sei o quê. E ia aprendendo. Aí consegui aprender, né? Aí tá, daí eu já tava, beleza, eu tava podendo viajar, né? Já podia viajar, só que aí tinha outros que sabiam, então era sempre uma concorrência muito grande dentro do próprio departamento. Mas, pô, legal, eu fiquei assim, eu fiquei contratado no Estadão, eu fiquei quase 5 anos. E viajei até que bastante, cara, viajei bastante, eu não posso reclamar, não, sabe? Tinha muita viagem, né, Conceição, Tinha. antigamente. Não tinha essa de, liga pro fulano lá em, sei lá, em Macapá que ele resolve. Hoje resolve, né? Hoje o cara tiver um celular e tiver uma noção da coisa, ele faz um trabalho. E nem precisa ser Naquela boa foto, só você mandando qualquer foto tá bom. já está valendo. E naquela época não tinha isso, você tinha que ir. Né? Então era por isso que a gente viajava muito. Né? Sempre tinha viagem para todo mundo. É E, óbvio que ô, tinha. Nelson, essa coisa de Né? você sentar, essa coisa de você na hora vaga ali, sentar, pegar ali fax para treinar a transmissão e coisa e tal, é que eu sempre falo para os amigos, né? O jogador de futebol, ele só está preparado para uma Copa do Mundo e quando ele começa a treinar. Então você estava treinando, você estava batendo pênalti ali, estava treinando, É, é, insistentemente, né? Para se preparar para o jogo, né? exatamente. E assim, querendo sempre evoluir, né, o Conceição? Porque todo mundo queria viajar, todo mundo queria, né, ter essa oportunidade. E eu também. E eu lembro, cara, que aí, durante anos, né, foi a Halifax 1, a 2 e a 3. E aí, até que um belo dia, eu tenho isso na memória, eu lembro que a sala do editor ficava num aquário, assim. Né? Aí estava lá na fotografia, aí chega um cara, entra na sala do Fábio, começa a conversar com ele, aí abre, e abre um treco assim, que é o notebook, né? Mas eu acho que foi a primeira vez que eu vi um notebook. Ele abre assim, não sei o que. Eu falei, o que é aquilo ali? Perguntei para alguém, o que é aquilo ali? O cara tá. É um negócio novo para transmitir aí, parece. Eu falei, puta, aquilo é merda. Eu falei, pô, agora que eu tô bom na Halifax, cara, vem outra coisa aí, surge uma novidade, cara. Pô, caramba, bicho. E Então aí rápido, né? E rápido, né? não, aí, pô, sabe quando você está dominando uma tecnologia, né? E aí chegou outra. Eu falei, pô, agora ferrou de novo, começar tudo do zero, né, cara? E aí chega o laptop. Aí era o laptop, você lembra disso? Era o laptop, um scanner à parte. Nossa. Né? O LS1000. LS1000 e o modem, né? O modem era externo, né? E aí começou aquilo, agora vamos novamente aí aprender a mexer com esse negócio. Só que aí foi ficando mais fácil, né? Realmente o laptop foi muito mais fácil para aprender. E é muito legal essa evolução da tecnologia que nós pegamos muito, cara. Porque muito fotógrafo, principalmente os mais antigos da nossa época, ficaram para trás nesse tempo, né, Conceição? O cara que resistiu a aprender, que resistiu a se atualizar, acabou ficando para trás. Eu encontrei pessoas que criaram uma resistência gratuita. Do tipo, isso não é comigo. Às vezes nem sabia do que se tratava. Né? Não, comigo é negativo. Se não tiver negativo, não é fotografia. Quer dizer, as pessoas não se abriram
para outras possibilidades, outras ferramentas, e já criava uma resistência sem conhecer. Né? Já tinha aquela repulsa, né? E aí, cara, eu sei que estava tudo muito bom, muito bem no Estadão, quando um belo dia o Elcio Nagamini, que era editor do Estadão, foi convidado para um projeto novo que era o Lance, Jornal Lance, Diário Lance. Aí eu falei, ele pegou, tava assim um zum de que ia sair um jornal novo, e eu doido para fazer futebol, eu tava louco para fazer futebol. Eu fazia no Estadão, mas era muito difícil. Era muito difícil porque a concorrência era muito... o nível era muito alto, os caras muito bons. O Paulo Pinto, o Orlando, Vidal. Então, assim, eu cheguei a fazer jogo da seleção na África do Sul, pelo Estadão. Eu cheguei a viajar fazendo futebol, fazia jogos do Brasileirão, no Nordeste, no Sul e tal. Mas não era aquela frequência que eu queria. E aí, cara, o Elcio foi convidado para ser editor. E pelo que eu me lembro, talvez essas pessoas possam me corrigir, mas eu não fui a primeira opção dele. Ele parece que convidou o Seton, Roberto Seton, e parece que convidou o Knapp. Não sei se eu estou enganado. Eles podem e diga-se de passagem, são dois grandes repórteres fotográficos, né? Pelo amor de Deus, né? Oh. Gente da mais alta qualidade. Aí, cara, eu já sabia. Aí ele chegou. Pelos seus motivos, eles não aceitaram. E aí ele me convidou, o Elcio. Aí eu peguei e falei, porra, cara, é a oportunidade que eu tenho, né? Mas, Conceição, você largar uma estrutura daquele tamanho do Estadão, que você trabalhou lá, você sabe o que é. E aí eu fui conhecer, por coincidência, a redação do Lance era 500 metros do Estadão. Perto ali. Aí eu fui lá para conhecer. Cara, era um galpão. A redação era toda junta, assim. Era a redação, a fotografia, a arte, tudo junto, misturado. Num galpão, um espaço pequeno que daria um pouco mais que a fotografia do Estadão. Aí eu olhei e falei, meu Deus, mas isso aqui é muito precário, cara. Sabe, o Estadão tinha, sei lá quantos motoristas, tinha 30 motoristas, lá eram 3 motoristas. Elevador para subir, tudo. Né? Aí eu olhei e falei, meu Deus, não sei. E tinha aquele glamour, né? O Estadão tem um glamour, a Folha tem um glamour, né? Aí você chega... Você é fotógrafo do Estadão, da Folha, do Globo, do JB, as portas se abriam, né, Conceição, para você, né? E aí, cara, eu lembro direitinho que um cara que me ajudou, e esse cara eu tenho um carinho muito grande por ele também, que você vai lembrar dele, o Heitor Ui. Lembra Heitor Ui? O homem de Balbinos. O homem de Balbinos. O Heitor é um fantástico fotógrafo também, né, cara? Eu adorava. Ele era ranzinza, né, cara? Mas eu gostava. Ele era engraçado. O lado ranzinza dele era engraçado. Eu tinha muita amizade com ele. Eu tinha o cabelo espetado, assim, ele me chamava de fibra ótica. E aí, cara, eu cheguei o Elcio me convidou, né? Aí eu cheguei no Heitor, falei, o Heitor, puta, cara, o Elcio me convidou, cara, para trabalhar lá, pô, eu tô super afim, porque daí é só fazer futebol, tal, não sei o quê. O que você acha? Daí ele falou assim, Nelson, como é que é o esquema? Daí eu expliquei para ele falou assim, esse jornal, ele vai imprimir fora ou ele vai ter gráfica própria? Aí eu fui procurar saber. Ele não só tinha gráfica, como tinha 2 gráficas, uma em São Paulo e uma no Rio. O projeto foi forte, cara. Sim. Aí quando eu falei isso para ele falou assim, vai sem medo, que vai dar certo. Eu falei, é mesmo? Eu falei assim, cara, o que quebra as publicações é não ter gráfica própria. Olha só. E aí, pra você ver. E aí, como eles têm gráfica, então tá tudo certo, cara. Vai lá que vai dar certo. Aí eu tomei coragem. Porque é a experiência de um homem já rodado, né? Que nem o Heitor Rui, né? A visão já é outra, né? Já é outra. Imagina que eu ia levar isso em consideração, se tem gráfica, se não tem gráfica. Né? E aí eu, com dor no coração, porque eu adorava trabalhar no Estadão, mas eu falei, eu vou encarar essa. Aí aceitei.
E já sabendo que quem estava contratado como fotógrafo era o Daniel Augusto Júnior. O Daniel já estava contratado. Eu acho que ele estava antes do Elcio, inclusive. Aí o Elcio acertando grana, tal, não sei o quê, beleza, comecei a trabalhar. Cara, foi maravilhoso. Começar um projeto novo, isso é outra coisa, assim, que eu tive o privilégio, porque são pouquíssimas pessoas que têm o privilégio de começar um projeto novo, né, cara, de um jornal. E foi sensacional o projeto do Lance. Eu digo que o e melhor lugar ajudou. para trabalhar na vida foi o Lance. O Não, Lance foi muito. e tem uma coisa legal que você acabou de dizer aí, que é o seguinte: você vai dar a visibilidade para o jornal, você vai ser um embaixador do jornal, né? Você vai estar ali que nem um mineiro com a picareta ali, para chegar no metal bruto, né? Desbravando, né? O sertão, né? Do caramba isso. Isso é muito. Cara, você chegar, é isso que você disse, né? Você sair desse glamour, dessa grife que é trabalhar num jornal. E você chega e fala assim: eu sou do Estadão. Cara, todo mundo sabe que é o Estadão, todo mundo sabe que é a Folha, o Globo, na época o JB, o Diário. Aí você chegava e falava assim: não, eu sou do jornal Lance. Que? Não, o jornal Lance, o Diário Lance, é um jornal novo, de esporte. Aí levava sempre um exemplar para mostrar. Assim, não conheço, não. Então, quando está começando agora, não sei o quê. Então, sempre as pessoas olhavam assim, né, meio, sei lá, né? E a família nessa hora aí, como é que reagiu? Cara, nessa época eu já tava casado com a Cleo, fazia um tempo. A Cleo deu o maior apoio, imagina. Meu, vai para frente, cara, né? E outra também, né, Conceição, que é óbvio que a gente não trabalha só por prazer, a gente trabalha por grana, e a grana era boa, era uma grana muito boa, assim, para a época. E então juntou tudo. E aí começamos a trabalhar, mas aí era assim, dedicação total, né? A gente chegava de manhã, saía de lá de noite, né? E com prazer, assim, fazendo arquivo, porque não tinha absolutamente nada. Então a gente fazia treino, se tinha treino do Palmeiras de manhã e de tarde, a gente fazia os 2 treinos de todos os clubes. Fazia esporte amador, que a gente chama, né? Basquete, vôlei, essas coisas. Fazia tudo para poder ter arquivo, né? Isso antes do jornal começar a circular. E, cara, como entraram, como o grupo que montou o jornal tinha muita grana na época, eles entraram com uma grana preta mesmo. A gente começou a viajar. E aí, Conceição, é aquilo que eu falo. Em jornal, sempre, quem mais viajou? Quem fazia futebol, né? Em esporte. Quem fazia esporte. Sempre foi assim. Tinha muita viagem, mas quem viajava mais? Quem fazia esporte. Quem fazia viagem para o exterior? Tirando o caderno de turismo, Política, tirando política e turismo. Tirando política, que era mais o pessoal de Brasília, que acompanhava o presidente, aquelas coisas que viajavam muito. Dificilmente alguém de São Paulo fazer uma viagem dessa. Era o futebol, era o esporte. E eu queria isso, porque eu queria poder viajar, queria poder, né? Cara, e a gente no lance, o Daniel acompanhou isso, ele confirma. A gente viajava muito, cara. Eu lembro que eu pegava com o Daniel a tabela da Libertadores. Era desse jeito, cara. Semana que vem o Corinthians joga no México. Na outra, o São Paulo joga no Chile. Então você vai essa no México, eu vou essa do Chile. Aí na outra, o Palmeiras vai jogar lá em Colômbia. Não, eu não vou poder, então você vai. A gente viajava 2 vezes por mês para fora, cara. Era incrível. E Nelson, só um parênteses aí. Você está lá no Vale do Paraibano, tem uma viagemzinha para Campo do Jordão, vai lá, agora tem uma pautinha aí, em Guaratinguetá. Dá um pulinho lá. Aí você chega anos depois, você tá, então eu tenho que ir lá pro Chile, meu. Puta, acabei de vir do Chile, vou lá pro México. Era assim. Não, e essa daí, né, quando te dava uma viagemzinha lá na região, vou para Campos, maravilha. Você ficava feliz da vida. A coisa vai evoluindo, né, Conceição? São os degraus da vida. Mas sabe que eu acho que tudo isso aí você tem que ter, você tem que depois mandar uma carta de agradecimento para uma organização aí que foi responsável por tudo isso, sabia? Acho que você tem que fazer. Eu acho que você tem que, depois, quando você for
parar, pendurar chuteira, você tem que mandar uma carta de agradecimento para uma instituição aí que depois eu vou te falar. Tá, então tá bom. Bom, e aí, cara, a gente foi muito legal, cara, essa época. Puta, Daniel é um parceiraço, né, cara? A gente se dava muito bem. Cara, era muito legal, a gente fazia... Foi a época de ouro do Corinthians, que ele ganhou o bicampeonato brasileiro. Eu lembro que a gente fazia a final de campeonato, era muito engraçado, cara. É uma coisa que eu faço muito com o Miguel hoje, cara, na France Press, Miguelzinho. O Daniel era mais velho, né? E aí a gente fazia a final, era assim, acabava o jogo, Nelson, eu vou ficar no pódio para fazer o pódio, já ficar na escada para fazer o pódio. E eu saía na correria, atrás da taça, aquela loucura que você sabe como é que funciona, né? Talente pendurado para ninguém roubar, se deixar no canto. Até que naquela época a gente tinha uma moleza aqui, um Pulguinha, o motoqueiro, Pulga, lembra, né? Grande Pulga. Ele entrava no campo e segurava os equipamentos de todo mundo. Fazia aquela montanha de lente, ele ficava ali cuidando, e a gente saía correndo. E eu já trabalhava no lance, mas o Pulga sempre foi meu chapa e a gente deixava minha lente com ele também. E, cara, mas aí aquela correria, fazia aquela correria toda, não sei o que, o Daniel ficava lá só para fazer a taça, né? Aí, quando iam para a taça, você tentava encaixar um lugar ali para fazer, porque já estava bastante gente posicionada. A gente tinha um esquema de trabalho muito bom, cara, era muito gostoso. E essa coisa de aí, cara, comecei a viajar. Viagem. Porra, Conceição, olha, graças a Deus, cara, eu vi até hoje 28 países, cara, viajando. A maioria é pelo esporte, né? Ah, com certeza, grande maioria pelo esporte. Alguma coisa no Estadão pelo turismo, né? Que tinha muita viagem de turismo, antigamente, caderno de turismo. Sim. Mas a grande maioria pelo esporte. E, cara, eu sei que, assim, o Daniel acabou ficando pelo meio do caminho, que aquela coisa, o Elcio na Gamini, que foi quem me levou, acabou ficando um pouquíssimo, acho que ele ficou 1 ano e meio no lance, aí eles já fizeram uma reestruturação, acabaram demitindo ele. O Daniel, acho que ficou uns 5 anos no lance, 4, 5 anos, e eu fiquei 10 anos no lance. Caramba, 10 anos. 10 anos. Cara, só que aí, Conceição, começa a pesar, né? Eu acho, assim, avaliando, é óbvio que a gente, no fim, quando você vê hoje, para mim deu tudo certo na medida que tinha que ser. Mas eu já estava assim, com 6 anos de jornal, eles já tinham feito o nome, porque você sabe que com o advento do lance, a Gazeta Esportiva fechou, né? O impresso, né? Ficou só com a internet. A gente tomou conta do mercado de esporte. E daquele galpão que você entrou e que não tinha praticamente um glamour, acabou se tornando depois, anos depois, uma referência nacional, né? Conceição, quantos caras, quer dizer, caras que... Você olha hoje essas TVs a cabo aí de esporte, não tem nenhuma que não tenha cara que tenha passado no lance, cara. Porra, trabalhei com o Paulo Vinícius, já era conhecido, não era foca, né? PVC, André Rizek, Menon, já eram pessoas experientes, já tinham um nome na praça. Mas um monte de cara que está hoje aí nas cabeças aí do esporte passaram pelo lance, foram focas no lance. Sim. Foi uma puta escola para esse pessoal, cara. Agora, tem um detalhe também, né, Nelson? Chega uma hora que a lente 400 começa a ficar pesada. Você toda hora usar uma lente 400, toda hora pegar uma 400. Então, essa é a questão. A minha lente era 400. Sabe quando você trabalha em jornal que a sua lente é a 24 ou a 2470? 70-200? 70-200, né? Aquele kit básico que a gente usa no dia a dia. A minha lente era 400. E aí, cara, eu sempre gostei muito de fazer o futebol. O jogo eu adoro fazer, até hoje, eu gosto muito. Mas, cara, aquela coisa de ir no treino. Puta, cara, eu não aguentava mais, cara, de chegar no CT, aquela mesma foto. E cada vez mais restrição, né? Isso, né? Eu, quando entrei no Estadão, os caras entravam aquecendo para começar o treino, você fazia a foto de dentro do campo de grande angular. Você sabe disso, né? Aí entrou o assessor de imprensa, né? Surgiu o assessor de imprensa no clube e começou a tesourar, né?
E aí você ficava naquele chiqueirinho longe, os caras, você colocava você num chiqueirinho aqui e os jogadores a 200 metros de distância treinando para você fazer uma foto. Contra a luz? Contra a luz, essa coisa foi apurrinhando, cara, eu não aguentava mais. Não. Mas, fazer o quê? Estamos trabalhando, né? Então eu acho assim que desses 10 anos que eu fiquei, eu podia ter ficado uns 6, sabe? Teria sido de bom tamanho. Sim. Porque eu deixei de fazer o dia a dia para ficar nessa de esporte e foi me dando eu achei que eu estava perdendo tempo na vida, sabe? Até que as pessoas tomam uma decisão por você, né? Se você não toma uma decisão, alguém vai lá e toma. Né? Com 10 anos de casa, fui demitido, junto com outros 3 que também tinham 10 anos de casa, 3 repórteres. Eles estavam querendo manter uma equipe mais jovem, menos pessoas antigas. Completou um ciclo, né? E aí você fica sem... e sabe uma coisa? Isso eu tenho que falar. Nelson, não é que você foi demitido, você foi para outros projetos. Pessoal. Não, eu fui para novos desafios, né? Novos desafios. Aquela coisa planejada que a gente tem na carreira da gente, né, Conceição? Quando a gente começa, a gente planeja tudo, né? Mas tem um fato interessante nessa passagem do lance que eu não posso deixar passar em branco aqui, que é o seguinte. A gente trabalhava muito com estagiário na fotografia. Aquela forma que a empresa tem de ter um funcionário a baixo custo, né? Mas que é válido, né? Óbvio, é válido. Aí, um belo dia, cara, toca o telefone na recepção e fala assim, olha, tem um rapaz aqui que queria mostrar portfólio. E eu, Daniel, por coincidência, a gente estava na redação. Aí eu falei, manda entrar. Aí entrou. Aí o cara foi lá, a gente levou ele numa salinha de reunião lá, daí ele abriu uma pastinha, começou a mostrar umas fotos de treino. E assim, não era ruim, mas é óbvio, né? Faltava equipamento, o cara tinha uma 70-200, não sei o quê. E aí a gente viu, olhou assim, falou, pô, esse cara, se der um trato, esse cara dá para sair alguma coisa aqui. E achamos ele muito sério, um cara focado, assim. Falei, vamos dar uma força para esse cara. Era meio gordinho assim? Meio gordinho. Cara, era o Maurício Lima, olha isso. Aí o Maurício entrou para trabalhar com a gente. Cara, e é incrível, né? Quando o cara quando não é para ser e quando o cara tem o dom, não adianta, né? O Maurício desde sempre demonstrou que ia ser um excelente fotógrafo, cara. A gente ia fazer jogo e a gente fazia assim, ia fazer um clássico. O lance a gente cobria com 4 no campo, quando era possível, né? A federação deixava, e punha na arquibancada fotógrafo. A gente punha ele na arquibancada, porque era o mais novo ali, ele fazia foto boa, cara. Sabe? Eu falei, porra, caramba, bicho. Eu não esqueço um dia que eu estava fazendo uma Copa do Nordeste lá, estava viajando para o Nordeste, fiquei 20 dias fazendo uma... E teve um jogo do Brasil no Paraguai, e eu acho que foi o Daniel que falou para mim assim, olha, eles estão querendo mandar nós vamos mandar o Maurício fazer esse jogo. Eu falei, será que o Maurício segura, cara? E ele ia viajar de digital, porque tinha que transmitir muito rápido. Se você lembra da famosa Stevie Wonder, né? Você não enxergava, né? E a gente tinha uma dessa, que era essa digital, era uma porcaria, né, cara? E aí ele viajou com ela, porque tinha que mandar foto muito rápido. Cara, eu tava no hotel perto da praia, tinha jogo só de noite, ou treino à tarde, não lembro. Eu fui caminhar na praia de manhã, tomei um café, fui na praia dar uma caminhada, eu voltei, passei na banca de jornal, olhei de longe, assim, uma foto de uma bicicleta. Era uma camisa amarela e uma camisa branca e vermelha do Paraguai. Eu olhei essa bicicleta, olhei de longe, eu falei, porra, que fotaça, cara. No jornal de lá, acho que eu estava em João Pessoa. Aí eu cheguei na banca, olhei, Maurício Lima / lance. O cara foi lá e ele só fez uma bicicleta, uma puta de uma foto, assim, com a Stevie Wonder, cara. Não, e aí o Maurício trabalhou com a gente ali, surgiu com a gente. Ficou acho que 1 ano e meio lá. Aí o Antônio Scorza da France Press precisava de um jovem fotógrafo em São Paulo, porque ele não tinha grana para pagar. E aí ele pediu opiniões para Jorge Araújo
e para o Paulo Iver, que se ele conhecia alguém novo que pudesse segurar essa bronca, os dois indicaram o Maurício, para você ver. Como... Não é, Conceição? O cara, quando tem talento, não adianta, isso aí aflora. E depois, tempos depois, ele está lá com os Mariners, né, americanos, no Oriente Médio, fotografando a guerra, os conflitos pelo mundo aí, né, tal. Caramba, Maurício né? virou um dos grandes fotógrafos brasileiros, né? E premiado, né? Diga-se de passagem, um cara que é referência hoje no fotojornalismo mundial, né? Exatamente. E aí ele foi para... E aí eu lembro que ele fazia faculdade e ele não queria sair do lance, porque era um ambiente muito bom, cara. Era muito gostoso trabalhar no lance. E aí ele falou, pô, mas o cara convidou, mas eu não sei se eu vou. Eu falei, Maurício, você vai ficar aqui no lance, cara, fazendo o quê de estagiário, né? Eu e Daniel, né? A gente falou para ele, meu, vai, cara. Imagina, vai lá. Se der errado, paciência. Aí ele foi, eu lembro que no início ele ainda ia revelar filme no lance, porque a gente tinha todo o esquema lá, né? Tinha a reveladora, tinha scanner, ele ia lá, fazia as pautas dele, ia no lance, revelava, escaneava, ficava com o dicionário na mão para fazer legenda. E, cara, e aí o Maurício, e eu tô contando isso porque lá na frente isso vai ter uma importância muito grande na minha história. E aí o Maurício voou, né? E aí o Maurício voou para não voltar mais, né? O Maurício alçou voos estratosféricos, como se diz por aí. E aí, cara, assim, quando eu saí do lance, eu falei, bom, agora vou ter que levar a minha vida de freela, né? Que eu nunca gostei de ser freela, sabe, Conceição? Eu também nunca... Eu sempre fui bem peão, cara, sabe? Eu quero meu salarinho no final do mês, garantido, aí eu me programo, sabe? Eu não gosto muito de muita, como é que se diz? Certeza, assim, né? Aí, cara, eu falei, bom, agora eu vou ter que trabalhar por conta, vamos ver. Eu fui demitido em dezembro do lance e eu ia sair de férias em janeiro. Eu falei, bom, então agora eu tô de férias, né? Eu já ia sair de férias mesmo, vou pensar em o que eu vou fazer depois das férias, azar. Fui com meus filhos pra praia e tal, fui curtir minhas férias. E aí, na época tinha um cara de Londrina que trazia equipamento pessoal, encomendei equipamento pro cara, depois que eu voltei, e aí um belo dia eu tava em casa, tocou o telefone, o Maurício. Nelson, é o seguinte, cara, eu falei pro Scorza, e o Scorza é um cara que é importante na minha vida também, porque ele que me abriu as portas da France Press. O Maurício era o fotógrafo de São Paulo, o Scorza era o chefe da fotografia da France Press. Eu falei pro Scorza que você saiu do lance, cara, ele quer que você trabalhe aqui como freela, cara. Aí eu falei, porra, Maurício, legal. Eu falei, ó, liga pra ele, me deu o telefone. E o Scorza é um cara que eu já tinha amizade, porque a gente cobria a seleção muitos anos, a gente se cruzava em séries, a gente se cruzou em Copa do Mundo, a gente Fórmula 1. Se cruzou em Copa América, várias Copa América, e é um cara que eu sempre me dei bem. Aí ele passou o telefone e falou assim, Nelson, liga para ele que acho que vai rolar. Eu falei, pô, legal. Aí liguei para ele e ele pegou e falou assim, Nelson, sim, pô, não, cara, você vai trabalhar com a gente, não sei o quê. Eu falei assim, cara, eu não tenho equipamento ainda. Eu falei, não, então a hora que você tiver equipamento, você me avisa. Porque daqui a um tempo o Maurício vai viajar, você já vai começar a trampar com a gente. O Maurício já estava naquela de viajar. Nossa, ele já estava há anos viajando. Pô, já tava, E aí, então, para você ver, o Maurício deu maior força para eu entrar, para começar a trabalhar para eles. E o Scorza, que é um cara que eu já tinha amizade, endossou, né? Falou, meu, não, você vai ser o fotógrafo. O Maurício não está em São Paulo, é você. Caramba, e é bem legal, cara. E isso me ajudou muito, assim. Agora, foi difícil, Conceição, exatamente por aquilo que você disse. A minha lente era 400. Você não sabe o que é você ficar 10 anos carregando uma 400 na cara, nas costas, e olhando sempre aquele... Quando você põe no visor, é sempre aquela coisa limitada. E começar a usar uma 24 de novo, cara. Eu não tinha, sabe, nas primeiras pautas, eu não tinha a distância, cara, da lente. Eu punha uma 24, 70, eu chegava para fazer uma foto sua, que fosse, assim, um boneco, eu ficava, puxa, mas eu não achava
bastante. É incrível, parece exagero, mas não é. Tem que se reaprender. Eu lembro que os primeiros trabalhos que eu fiz, eu falava para o Scores, tá uma bosta, cara, tá horrível. Ele falou assim, Nelson, que isso, cara, fica tranquilo, você estava fazendo só futebol, cara, normal, agora você vai pegando a mãe. Sabe um cara que te deu, ele me deu muito apoio, cara, sabe? Aí eu fui fazendo. Aí isso é que nem andar de bicicleta, né? Você pode ficar sem andar de bicicleta uma temporada, mas depois que você anda, você pega, não adianta. Agora, Oi? Quem deve ter dado graças a Deus por você ter abandonado a 400 milímetros, aquele peso todo, foi o seu joelho, né? Para mim aqui ficou ruim. Eu estou dizendo o seguinte, quem deve ter dado graças a Deus por você ter abandonado além de 400, que é aquele peso, deve ter sido o joelho, né? Ah, com certeza, né? Carregar aquele peso todo. Pá. Mas aí, cara, naquela época, em 2008 mesmo, o Maurício ficou acho que 3, 4 meses fora, e aí eu fiquei trabalhando, e aí eu já comecei a ficar trabalhando. E fora isso, é óbvio, só a France Press não resolvia a minha vida. Eu comecei a trabalhar com a Lulu, com o Prado, que eles tinham a agência Luz, não sei se você lembra. Sim. Ali no Lago do Paissandu. Eles tinham a conta do Sebrae, eu comecei a fazer Sebrae para eles, na região do Vale do Paraíba mesmo. Foi uma época bem legal de trampo, nós tinha muito trabalho. E eles muito, muito corretos, assim, nossos dois, sensacional, a Lulu e o Prado, assim. Trabalhei bastante com eles. E depois comecei a fazer futebol também para o UOL com o Florido. O Florido me deu muito futebol. Então, assim, isso aí, né, cara, você sabe como é que é a vida de freelancer, né, Conceição? Você vai trabalhando aqui, trabalhando ali, de repente abre uma nova frente, você abraça e assim vai, né? Mas eu sempre com aquela insegurança de freelancer, eu não nasci para isso. E aí, cara, foi indo. O Maurício falou para mim assim, cara, eu vou sair da agência, segura a bronca que eu vou sair da agência. Mas que sair da agência? O Maurício estava no topo, assim, tinha uma moral danada. Ele, não, porque eu vou sair, porque aqui já deu para mim, não sei o quê. Só que o tempo foi passando, até que chegou em 2011, ele falou assim, vou sair. E aí o Scorza já falou para mim, Nelson, a vaga vai ser sua. Aí eu falei, porra, legal, né, cara? Pô, imagina, cara, esse tipo de trabalho, né, Conceição? Porra! Não é assim, ele não aparece assim, né? Não, e é um exemplar único, né? Porque só tem um fotógrafo, 2 no máximo, né? E sabe uma coisa, em parênteses nessa história, que é o seguinte, você sabe disso, as agências sempre tiveram aí. Mas, cara, antigamente era um trabalho bem... As pessoas faziam agência, mas não era um trabalho... Porque era muito precário as condições que eles davam, né, Conceição? Isso mudou nos anos 2000, mudou. Eles começaram a contratar, eles começaram a realmente fazer uma coisa direita, a mandar equipamento para o suporte. Eu lembro que o Maurício, quando começou, acho que ele trabalhava com o equipamento dele. Era depois, acho que depois foi mais profissionalizando mesmo, né? Foi mais... a coisa foi profissionalizando. E aí a coisa foi tornando mais importante, vamos dizer assim. Um cara de agência já era visto assim, porra, o cara trabalha numa empresa que dá suporte para ele, que dá equipamento, que dá condições de trabalho, porra. Então a gente sabe a dificuldade que é conseguir uma vaga para trabalhar num lugar desse, cara. E eu, como sempre, planejando a minha vida profissional, cada ponto assim, né, a coisa foi acontecendo, cara. Foi tudo uma questão de estar na hora certa, no lugar certo, conhecendo as pessoas certas, sabe? Uma coisa que você fez lá atrás voltou para você agora, sabe? É a onda, né? Aquela onda que vai e volta, né? Ô, Nelson, agora me fala uma coisa interessante nessa história toda aí, que você está no epicentro da cobertura aí do Covid, dos índios, você está nessa pegada aí. Essa foto aqui, ó, eu vi esses dias, é que ela foi premiada, né? Ela foi engraçado, Conceição, porque eu nem sabia que eu estava concorrendo, viu? Não, porque é fantástico isso aí.
Você sabe que eu... esse é um outro detalhe também, que é o seguinte, eu sou um cara, eu gosto de guardar as minhas lembranças, assim, sabe? Essas coisas, as publicações, as coisas, guardo tudo. Mas eu não sou um cara ligado, nunca fui em concurso, sabe? Eu sou um cara meio preguiçoso para olhar uma foto e falar, porra, eu vou separar essa foto porque tem um concurso, não sei do quê. Você é assim também. Perco o prazo, nunca mandei. Uma vez ou Aí não, outra. o cara que é bom nisso, ele olha uma foto, ele fala assim, porra, essa foto serve para concurso tal. Eu não tenho isso, eu não consigo. Então, eu nunca fui de mandar foto para concurso. Se eu mandei, foi pouquíssimas vezes. E outra coisa, até, por exemplo, uma falha minha, eu sei, mas, por exemplo, a exposição que a FOC faz todo ano da retrospectiva, cara, eu mandei uma foto, uma vez, há uns 2 anos atrás. Eu nunca mando, cara. Passo. O cara fala, meu, manda uma foto, eu pego, vou mandar, eu esqueço, sabe? Ou então fala, não tenho nada que preste, não vou mandar nada, sabe? E quando eu recebia um e-mail lá de Paris do Pierre, lá, um cara, falando que eu estava entre os 3 finalistas porque, na verdade, é o seguinte, esse prêmio é um prêmio famoso de fotografia, principalmente fotografia de guerra. Né? E a France Press, ela tem uma parceria com essa Fundação Bahia Calvados. Como é tudo francês, eles fazem um trabalho muito legal com alunos do ensino médio lá, que eles isso é uma ação junto com a France Press. Eles selecionam ao longo de um ano, não necessariamente de janeiro a dezembro, mas nesse caso foi de outubro a outubro, de outubro de 2019 a outubro de 2020. Eles selecionaram 20 fotos que eles acharam relevantes da France Press, da produção da France Press, e eles lançaram para os alunos de ensino médio em vários países, e na França principalmente. São 12 mil, quase 12.500 alunos que votaram. E aí eles falam assim, qual é a foto que representa o mundo atual para você? E aí, cara, porra, eu vi as fotos com as quais eu concorri. Tem a foto do Shiba, que foi premiado do WordPress esse ano. Tem as fotos daqueles incêndios na Califórnia. Tem fotos desse protesto racista, né, contra o racismo nos Estados Unidos, que são coisas importantes, né, cara? Tem aquelas manifestações de Hong Kong, são coisas... Você pega uma produção de uma agência que nem a France Press, cara, assim, tudo que tem no mundo tá ali, né? A gente tem fotógrafo no mundo inteiro. E eu fiquei muito contente de ter ido entre os 3 finalistas, que era essa foto minha, uma foto dos incêndios na Califórnia e uma foto desse movimento Black Lives Matter aí, que é o antirracismo. E aí, um belo dia, o cara me mandou uma mensagem, disse, cara, sua foto ganhou. Eu falei, porra, é mesmo, cara. Entende? Assim, não foi o prêmio principal, porque eu nem sei, o prêmio principal não foi ninguém de agência, foi um fotógrafo, talvez independente, que ganhou. Mas é uma coisa, para a France Press, de muito valor, sabe? E isso foi legal para mim, porque eu recebi e-mail das pessoas parabenizando, da chefia em Paris, e isso para mim tem muito valor, você entende? Porque você tanta gente boa dentro de uma agência, são tantos fotógrafos, a gente tem, eu acho que acredito que staff na France Press deve ser uns 500 fotógrafos no mundo todo. E você se destacar por algum motivo, né, dentro desse mundo de profissionais, eu fico contente. E para mim foi legal, foi a primeira vez que eu ganhei alguma coisa relevante, assim, sabe? Assim, ó, essa foto aí é uma foto que, quando eu vi nas suas redes sociais, ela me provocou muito. Falei, caramba, mesmo, porque hoje em dia, ontem, eu saiu a notícia que ontem tinha morrido 600 pessoas vítimas da Covid, né, no Brasil. Já são mais de 160 mil. E se anda pelas ruas, parece que a vida normal, é gente fumando nas calçadas, gente com máscara abaixada, você entra no comércio, o comerciante que brigou tanto para que a retomada do comércio voltasse, atende sem máscara, aquele descuido, quer dizer, banalizou. E quando eu vi essa
foto aí, eu fiquei assim, chocado, né? Me provocou. E na mesma semana, eu fui lá no clube onde eu jogo futebol, que também está tudo parado, mas tem lá um movimento lá, tal, político do clube que vai ter eleição, aquelas coisas, eu nem vou entrar. As pessoas tudo ali batendo papo sem mais. Então, essa coisa tomou conta do meu universo e essa foto, eu falei, meu, as pessoas não estão ligadas na gravidade que está ainda ao nosso redor. E essa foto traduz tudo isso. Conta para nós, Nelson, como é que foi esses bastidores aí? Porque é uma foto impressionante, cara. Merecia realmente um prêmio. Você sabe que eu acho que o cara é um cara, eu não sei, não vou lembrar o nome dele, mas ele me contou a história que parece que ele trabalha com festa, com organização de festa infantil, alguma coisa assim. Ele trabalha com isso. E na pandemia ele parou, né, completamente. Aí eu não sei por que motivo ele criou essa que eles chamam de cortina do abraço. Ele teve essa ideia de criar essa cortina do abraço, que é um negócio muito simples, é um plástico um pouco mais resistente. Ele fez essa entrada para os braços, né? E ele ofereceu isso para as casas de repouso, porque as pessoas estavam sendo privadas, né, de ver os seus familiares, seus parentes, né? E aí, essa casa de repouso, acho que foi a primeira que ele fez. Depois ele fez em outras, né? Ele fez isso em outras casas de repouso. E aí ele fez isso daí e foi um maior sucesso, o pessoal adorou, né? Eles tomaram todo o cuidado nessa questão da asepsia, tudo. E aí a gente foi fazer essa pauta. Eu lembro que foi num sábado. Eles colocaram isso daí bem na entrada da casa, era uma casa. E por sorte, na onde eles colocaram para trás tinha uma sala que era toda envidraçada. Um vidro bem grande e vidro liso, assim, um vidro bem transparente. Dá para ver legal e fazer a foto. Isso, essa foto foi feita através do vidro. E aí a gente ficava ali dentro. Eu fui com um cinegrafista da agência, a gente ficava ali dentro. Aí as famílias iam chegando, a gente pedia autorização, né? Lógico. O próprio pessoal da casa de repouso pedia, falou, olha, a gente está com uma equipe aí, você se importa? Todos toparam, acho que só uma família que não quis. E a gente ficava fazendo, e o negócio é emocionante, né, cara? Essa dessa mulher é impressionante. A senhora tem, parece que 85 anos, foi os 2 filhos dela. Ela, assim, você via uma pessoa, a solidão que ela estava, porque ela chorava, sabia, abraçava. E aí saía a filha, entrava o filho, e ela abraçava, e ficava, e olhava assim com, sabe, o olhar de admiração, de saudades, aquela coisa muito, muito comovente mesmo, assim. Sabe? E aí eu tive a felicidade de fazer essa foto aí, que eu gosto bastante dela. Mas não imaginei que fosse render alguma coisa. Não, porque é uma foto símbolo, né? Porque mostra realmente o que traduz o que está acontecendo mesmo de fato, né? Na nossa sociedade, a transformação. Enquanto, de um lado, tem todo esse cuidado e toda essa preservação, por outro lado, tem um descuido das pessoas achando que a vida está normal, e não está, né? E essa foto mostra isso, né, o Nelson? Sabe o que parece, Conceição, assim, que no início, né, o pessoal levou mais a sério. E parece assim que eu fiz 1 mês, 2 meses de quarentena, vamos dizer assim, eu já fiz a minha parte. Pô, eu já fiz a minha parte, agora seja o que Deus quiser. Tá mais ou menos assim, né? Sim. Eu até entendo que as pessoas têm que trabalhar, é óbvio, as pessoas têm que trabalhar, né? As pessoas têm que tocar a sua vida. Agora, eu entendo isso. Agora, o que eu não entendo é um feriado, todo mundo ir para a praia, sabe? Desesperadamente. Ou, sabe, essa coisa que é evitável, um bar. Pô, eu adoro ir em bar também, cara. Quem não gosta de ir num barzinho, tomar uma cerveja, jogar conversa fora? Cara, mas não tem coisa que não está dando para fazer. E as pessoas estão indo
Agora, o cara que enfrenta o metrô, o trem cheio, o ônibus cheio às 6 da manhã para ir trabalhar, eu dou razão para esse cara, ele tem que trabalhar. Não tem para onde correr, né? Sabe? Se ele pegar, que corre muito risco de pegar, paciência. Assim, sabe? Eu acho que as pessoas precisam trabalhar, ganhar a vida. Agora, o que eu fico indignado é na hora do lazer. Você pode segurar um pouco, sabe? A vida continua, cara. Sabe, a hora que sair essa vacina, que tomara que seja rápido, as pessoas vão poder voltar à vida normal. Não é você ficar um ano sem poder sair para ir no bar ou ir na praia, não vai matar ninguém, sabe? Não, isso não é um problema. Complicado, né? Ô, Nelson, agora, dessa imagem, tudo, que é impressionante, do seu mérito e tudo mais, da família nesse drama todo, bacana, assim, de estar nesse plástico e tal. Agora, uma outra coisa que eu achei muito legal nesse prêmio, que eu acho que tem uma importância fundamental, assim, é a participação dos jovens, né? Como críticos, né? E opinarem, e elegerem, e estarem inseridos nesse contexto mundial, terem essa oportunidade. Meu, achei fantástico, porque, meu, é isso que nós temos que ter, né? Porque você tem os críticos, que são especialistas em foto, tá? Agora, pô, essa juventude da escola tá dando esse voto para a melhor foto, poder não ser a sua, poder ser de outro. Mas esse movimento eu achei fantástico, cara. É maravilhoso, meu. Eu gostei muito disso também, Conceição, porque exatamente o que você falou, sabe, os entendidos, né, de fotografia, né, uma coisa já pré-concebida, o cara não olha simplesmente a foto, ele vai olhar quem fez, qual é a agência, qual foi o veículo que fez, tudo isso tem peso, a gente sabe. O lado político, né? O lado político, sabe, tem muitas variáveis aí para se escolher uma foto vencedora de alguma coisa. Né? E eu achei legal exatamente isso, porque foi uma coisa espontânea, imagina, foi apresentado um leque de fotos para as crianças e elas escolheram, simplesmente foram lá e votaram. Né? Então, eu gostei, exatamente por isso, gostei muito mesmo. Eu achei e não é que foram 500 crianças que votaram, foram 12 mil e quase 12.500 crianças, cara, de vários países, quer dizer, isso é legal também. Né? Para você ver o nível de debate, né, entre os jovens, né, assim, e quem criou isso aí, não sei quem criou, tal, mas tem inserido essa juventude da escola que eu achei fantástico, cara. Então, para mim, essa foto só tem muito mais peso ainda, viu, Nelson? Verdade, cara. Não, eu fiquei bem contente. E fiquei mais contente ainda, cara, com os 100 mil euros, né, que eu ganhei de prêmio, né, que eu pretendo... Estava precisando reformar o banheiro aqui de casa, acho que eu vou gastar essa grana com isso. 100 euros? Eu não ganhei prêmio nenhum, viu? Não ganhei nenhum, como é que se diz? Nenhum valor em dinheiro. Nem o valor monetário, né? Quem me dera se eu ganhasse 100 mil euros nesse câmbio. Mas, Anderson, é muito legal, né? A gente está nessa fase da nossa vida, a gente está podendo debater essas coisas assim, está inserido ainda nesse contexto da fotografia, cada um por um lado, por outro, e principalmente a gente não esquecer nas nossas origens, né, meu senhor? Isso que é o grande barato, né? Ô, Conceição, sabe uma coisa que eu vejo muito? Tem muito fotógrafo que... E isso é uma crítica mesmo. Não vou agora passar pano, como se diz, né? Tá na moda falar isso. Tem muito cara que se acha artista, né, Conceição? Cara, eu sempre encarei essa profissão como uma profissão, cara. Sabe? Eu acho assim, todo mundo tem que trabalhar na vida, cara. Todo mundo que está na rua, que está aí para cima e para baixo, está fazendo alguma coisa da vida, está trabalhando, ou quem não está na idade de trabalhar, ou não está trabalhando ainda, está estudando. Eu sempre, cara, eu lembro, eu venho de uma região muito industrial, a região do Vale do Paraíba é muito indústria. Os meus amigos de infância, que eu tenho muitos ainda, que eu prezo muito por eles, muitos deles foram trabalhar em indústria. Cara, e eu falo isso para meus filhos. Eu não sabia o que eu queria da vida quando eu era moleque.
mas eu sabia o que eu não queria. E isso é importante também, sabia? Porque, Sim. cara, às vezes você não sabe o que você quer, mas você sabendo que você não quer já te ajuda a te dar um norte, não é? E eu não queria trabalhar em fábrica, cara. Eu não queria trabalhar em fábrica. Eu falei, meu, isso não é para mim, que se eu entrar num lugar desse eu vou morrer, cara. Sabe, não ter a luz do dia, não ver o sol, não sabe essa aquela coisa. Não quero, não é para mim. Então eu procurei tocar minha vida para fazer outra coisa. E se eu não estivesse trabalhando como fotógrafo, eu ia estar trabalhando o quê? No comércio, eu ia ser biólogo, eu ia ser técnico em agropecuária, trabalhar numa fazenda, ou num projeto qualquer do governo aí, da agricultura. Não sei o que eu ia estar fazendo. É. Então, eu me considero um cara muito privilegiado. Eu acho que nós, todos fotógrafos, repórteres fotográficos, temos essa gratidão, Sim. porque essa profissão é sensacional, né, Conceição? Ela é maravilhosa, cara. As experiências que você tem trabalhando com isso, eu duvido que qualquer outra profissão te proporcione, cara. Porque a gente tem contato com tudo, cara. A gente tem contato com tudo. Qualquer tipo de coisa. A gente conhece desde o milionário até o favelado. A gente vai em lugares super... isso é até clichê, né, cara? Sim. Sabe? Vai em lugares super chiques e badalados e vai num barraco de favela, sabe? Então, eu sou muito agradecido, sabe, cara? Eu estou com 32 anos de carreira e nunca deixei de fazer fotojornalismo, nem um dia. Eu sustento a minha família e tudo que eu conquistei foi trabalhando com a câmera na frente do rosto, sabe? Então, eu fico muito, muito contente, cara. Então, eu vejo fotógrafos que se acham muito artistas, sabe? Cara, não, eu falo, eu sou operário, cara. Eu sou operário. Operário da imagem. Cara, eu sou operário. E outra, sabe? Para mim, Conceição, é lógico. Tem fotógrafo. Você já viu o cara que compõe uma música, que vira um hino, e aquela música é lembrada por gerações, mas ele é autor só daquela música. Ficou milionário com aquela música, provavelmente. Mas é autor de uma música só. Eu sou muito mais favorável àquele fotógrafo que ele é um cara que resolve. É um bom fotógrafo que resolve. Provavelmente ele nunca vai ter uma super foto maravilhosa, que vai virar um ícone. Mas é um cara que ele vai lá e faz o trabalho sempre bem feito. Ele mantém um alto nível de trabalho. Para mim, é esse cara que tem valor. E é o que eu procuro. Eu procuro, dentro do meu trabalho, ter uma constância. Tá? É assim, se eu vou lá, eu quero fazer bem feito. Se eu fizer uma foto legal, pô, melhor ainda. Sim. Mas o que eu quero é ter um nível bom de trabalho. Eu quero sempre ter um alto nível de trabalho. Agora, se eu vier uma boa foto, uma foto bacana, ótimo. Se não, pelo menos o trabalho está bem feito. O que eu vejo é que tem muito artista. O cara vai lá, faz um trabalho que fica bom, depois faz um trabalho que fica horrível. Sabe? É assim. Eu não confio nesse fotógrafo. Eu acho que o fotógrafo, realmente um cara, como é que se diz, um bom profissional, ele tem uma constância no trabalho dele. É isso mesmo. É o que eu busco. É o que eu busco. Não tem altos e baixos, ele está sempre... Você não vai ser brilhante sempre, cara. Você não vai ser, às vezes você não vai ser brilhante nunca. Mas você pode ser um cara que faz um trabalho direito, um bom trabalho, não é mesmo? Eu acho. Eu busco isso. Cara, eu fico contente porque eu já estou na France Press desde 2008 e contratado desde 2013. Eu estava até falando que em 2011 o Maurício saiu e eu ia pegar a vaga dele. Só que por uma questão interna lá, eu acabei sendo preterido pelo Shiba. Lembra do Shiba? Não sei se você conheceu ele. Sim. O Shiba, grande Shiba. O Shiba veio, ficou 2 anos em São Paulo e eu fiquei como freela do Shiba. E depois ele foi transferido para o Rio e aí sim a vaga foi oferecida para mim, então eu fui contratado em 2013. E, cara, o trabalhar na France Press para mim é um prazer, assim, porque você tem muita autonomia, te respeitam demais, assim, a sua opinião e respeitam o seu trabalho. É muito bacana. Eu sinto um pouco assim solidão nesse trabalho, sabia? Porque a gente é sozinho, né, cara? A gente tem uma redação aqui,
um escritório na Alameda Campinas e que tem 2 jornalistas. Agora não, porque está tudo home office. Né? Mas tem dois jornalistas, 2 repórteres, e eu de fotógrafo e um cinegrafista. Mas eu não sou muito no escritório, até porque eu não preciso ir muito no escritório. Mas eu digo assim, sabe aquela coisa de jornal? Né? Que tá aquele burburinho de gente ali. Sabe essa coisa que eu falei, você chegar de manhã, tá o Itamar Miranda, aquele sacana que ele era, pô, o cara, tal Edu Garcia que era outro, o Maurilo, o Epitácio, então, que nem se fala, aquela brincadeira, aquela coisa gostosa. Isso eu sinto muita falta. E nesse trabalho é um trabalho muito isolado, sabe? Assim, muito sozinho, muito solitário. Mas fora isso, eu nunca trabalhei num lugar onde o meu trabalho e a minha pessoa foi tão respeitada quanto na France Press. É bem legal. Eu fico feliz. Ô, Nelson, nós vamos ter que encerrar aqui as nossas transmissões. Opa! Porque o tempo urge. O tempo urge, mas assim, eu quero, antes de mais nada, te parabenizar. Quero te agradecer pela oportunidade de te rever, de demonstrar o meu carinho por você e te desejar assim a você toda a sorte do mundo, toda a boa vibração e que você continue sendo esse operário da imagem que você diz que é e que não esqueça de agradecer a uma instituição. Agora é a instituição, vamos lá. Que você tente mandar uma carta, descobrir quem foi, se foi, ao Círculo do Livro e ao correio, né, que te mandou por engano o livro de fotografia, né? Verdade, cara. Verdade. Cara, tá vendo? Que nada acontece. As coisas são colocadas na sua frente, assim, né? Nelson, ontem eu fui aqui na Praça da Sé, estava voltando, daí eu vi uma senhora, uma idosa, negra, devia ter uns 100 anos, a mulher. E ela de costa, com umas bagagens assim, uma muletinha assim, andando, eu fiz uma foto dessa senhora. Fiz uma foto dela de costa. Daí, quando eu passei à frente da senhora, ela estava com uma máscara, e eu falei para ela assim, minha senhora, conversei com ela, posso fazer uma foto da senhora? Sou fotógrafo, estou vendo a senhora toda bonita aí, tal, com a máscara e tal, né? É importante. Ela falou assim, não quero não, filho. Daí ela foi descendo, não deixou eu fazer a foto, né? Daí ela falou assim, ela falou uma coisa que agora nada acontece por acaso. Até um pingo na água, Deus que quis que isso acontecesse. Então, nada aconteceu por acaso. Alguma força lá, que a gente não sabe, né? Fez com que o livro chegasse na sua mão, que você conhecesse o seu mentor, que você seguisse sua caminhada pela vida, que você fosse formar outros. E nada é por acaso de nós estamos aqui conversando hoje, né, senhor? Cara. Pô, sabe quando eu comecei a ver essa série sua de bate-papos aí, eu falei, porra, que ideia legal. E o Conceição é o cara para fazer isso, porque você é um cara que tem essa espontaneidade, né, Conceição? Fala bem, tem o timing da conversa. E eu comecei a acompanhar. No começo eu vi vários, aí depois eu acabei, por questão de trabalho, não tendo tempo. Aí o último que eu vi completo foi o do Jorge Araújo. Fiquei super contente de ter visto, ouvido as histórias dele. Pô. Aí eu falei, quem sabe um dia o Conceição me chama aí pra gente bater. Não, você é um cara muito querido, meu senhor. E por isso que eu te desejo todas as sortes do mundo e que em breve, num espaço curto de tempo, a gente se reencontre. E que a gente vai tomar um café, vai bater, vai contar histórias e principalmente que a gente tenha saúde e muito amor no coração para espalhar por aí, né, meu senhor? Com certeza, Conceição. E a hora que tudo isso passar, a gente tem que se ver. De repente, um dia eu faço uma surpresa na galinhada de vocês lá, hein? Quem sabe?
É isso aí. Não, senhor, um beijo no seu coração, no da Cleo, fala para que eu mandei um beijão para ela. Tá. E se Deus quiser, em breve a gente vai se encontrar. Eu fiquei muito feliz, nosso senhor, muito feliz mesmo. E agora eu já sei dessa fonte onde você bebeu, assim como Tá os bem. outros nossos amigos lá. Foi descoberto, O segredo foi revelado. revelado. Conceição, valeu, cara. Obrigadão. E continue, hein? Continue, que isso aí é um acervo maravilhoso que você está formando aí, cara. Ah, eu estou feliz, né? Porque são pessoas que a gente gosta, que a gente sempre teve junto ali nas pautas e tal, e sempre teve uma coletividade, né? Muito respeito, né? Foi muito legal. É. Então, assim, eu E- acho que pô, cada um é uma pessoa especial na minha vida, e assim como para você também, né? Sim, sim. Legal, bacaníssimo, cara. Um abração para você também. Tudo de bom e tamo aí, tamo junto. Ó, e manda um Tá abraço bom? pro Scorza lá. Tá. Valeu, cara.